E aí pessoal, tudo certo? Guiesp aqui para mais um tutorial de Stardust. Ativar a engrenagem aqui do Stardust. E nós iremos explorar um pouco mais desse nó aqui, que é o Motion Node. Bom, o que ele faz? Ele vai adicionar um movimento extra para as nossas partículas. Tá? Um movimento adicional. A gente já tem um movimento aqui, a gente pode adicionar o movimento do emissor, a velocidade das partículas, mas se eu conecto aqui o Motion Node, ele vai influenciar o movimento de cada partícula. Então, é uma coisa interessante que a gente pode criar. Eu vou criar aqui uma luz, tá? E como nessa luz eu apertei a letra P aqui do Position, eu consigo colocar diversos movimentos aqui. Eu vou colocar por exemplo, um Wiggle, tá? 10, 100. Segurei a tecla Alt, cliquei aqui no cronômetro para ativar o padrão de expressão. Você pode perceber que as minhas partículas aqui estão seguindo mais ou menos a posição, como é um movimento aleatório aqui, né? Ele vai estar adicionando este movimento para as minhas partículas. O mais interessante é que eu posso criar uma animação aqui. Vamos supor que eu quero pegar essa posição aqui da partícula, depois ela vai um pouco mais. Quem sabe criar um movimento ondular, tá? Então você pode perceber que está seguindo aqui o movimento do Light Path. E não só isso, a gente pode pegar um caminho, né? Como se fosse de um Shape Layer aqui. Eu vou criar um Shape Layer de retângulo. 400 por 400. Né? Posso transformar isso aqui em um caminho. Então, converte o Bezier Path. Tá? Botão direito. Ctrl C. E aqui no meu Point Light eu posso copiar esse caminho, tá? Então você pode perceber aqui que no Point Light eu tenho esse caminho e aí eu vou aqui no meu Stardust, vou colocar posição bem aqui, tá? Então ele vai seguir de acordo com o movimento e assim por diante. Eu consigo até deixar uma velocidade menor aqui, eu consigo inclusive animar o caminho aqui, né? Vou deixar aqui a partícula talvez em 5. E aí, de acordo com o caminho aqui da luz, você consegue controlar. Uma coisa interessante para isso, tá? Se a gente vier aqui no Illustrator, de antemão eu já criei alguns caminhos aqui bem diferentes. E é simples, né? Copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V aqui na posição do Point Light. E aí eu consigo ter um caminho muito louco aqui para as minhas partículas. Nesse caso eu vou utilizar um caminho tipo esse que eu colei. Aliás, a gente pode selecionar tudo isso aqui. Eu vim aqui no último. Quem sabe mover tudo isso aqui, tá? Na verdade, ele, independente de onde estiver essa Point Light, ele só vai levar em consideração o caminho, tá? Então, eu vou ter que modificar a posição aqui de outras formas, tá? E além disso, né? Aqui eu tô como o emissor um ponto. Quem sabe se eu colocar como talvez a minha luz. Agora, automaticamente, aqui ele está emitindo as partículas. Nossa, ficou uma coisa muito louca aqui, né? Vamos deixar o emissor aqui como point mesmo. Ele está selecionando um ponto. Vou diminuir aqui o tamanho dessas minhas partículas. Talvez 3.
até menos, né? E aqui no Motion, além disso, né, do Light Path, eu consigo selecionar qual a luz, né? Então aqui eu vou colocar aqui Path 01. E aí aqui no Motion eu consigo limitar, né? Se eu tiver mais de um emissor de partículas ou mais um nó de Motion aqui. Eu posso limitar também a velocidade dessas partículas, tá? A velocidade adicional desse movimento. Posso até randomizar também, né, a velocidade. E também posso controlar a quantidade de movimento adicional de acordo com o tempo de vida da partícula, tá? Então se eu coloco, quem sabe, aqui, ela vai começar e ao longo do tempo ela vai se dispersando e voltando à velocidade normal também, tá? Vamos tentar fazer um background abstrato aqui, então eu vou colocar o emissor ao invés do tipo ponto. Quem sabe eu posso colocar um grid, né? E nesse grid aqui também, você pode perceber que ele está movimento adicional. Eu vou aumentar aqui talvez esse grid. Deixar ele mais ou menos nesse tamanho. Tentar diminuir aqui talvez 2. Uma coisa que a gente pode fazer além dessas partículas aqui, eu vou criar um modo auxiliar. Vou duplicar essa partícula aqui e vamos colocar no auxiliar. E aqui no auxiliar, vamos deixar a velocidade em 0, tá? Então, o mais legal disso também é que você vai conseguir dar como se fosse linhas aqui, né? A gente quase que utilizando como se fosse o corner, tá? Do Replica Mode. Só que aí você tem muito mais possibilidades aí de criar linhas aleatórias ou caminhos diferentes aí, tá? Não precisa ser circular. E aí você tem inúmeras possibilidades, tá? Vamos tentar criar algo interessante disso aqui. Vamos começar na minha partícula. Eu vou colocar aqui um gradiente um pouco diferente. Selecionar uma cor mais psicodélica aqui. Só mais ou menos essa aqui. E algo tipo assim. Na minha partícula auxiliar também. Aqui no... Posso copiar e colar, né? Esse color gradient. Copy. E aqui. Paste. Vamos mudar aqui para Random from Gradient. Vamos tentar randomizar um pouco mais também, né? Talvez aqui no emissor. Vou deixar ela mais. Vamos tentar selecionar agora quem sabe 50 milímetros aqui. Vamos tentar buscar um outro enquadramento mais interessante aqui para nossa linha aqui. Quem sabe fazer como se fosse tipo um estilo neon aqui. Então, apertei a letra C. Minha partícula também. Deixar isso um pouco menor. Randomizar também, ó. Aliás, não nesse, mas nessa partícula aqui, quem sabe. Randomizar um pouco mais.
Aqui no Auxiliary, vamos deixar sem por enquanto. Talvez aqui, para não deixar ele iniciando também tudo de uma vez só. Aqui na parte do emissor, eu vou colocar aqui como randomize, então eu consigo gerar essas partículas de uma forma um pouco mais aleatória, né? No Particle 2, vou tentar colocar um pouco menos aqui. Bom, já está um pouco mais interessante. Vamos tentar ver o que a gente pode elaborar um pouquinho mais. Aqui, quem sabe no Motion, eu vou randomizar também a velocidade. A gente pode adicionar um field aqui de gravidade, talvez. Force. Talvez ficaria interessante. Se eles estivessem caindo aqui. Só que ele vai estar também alterando aqui o meu rastro. Então quem sabe a gente só coloca aqui no Particle. Talvez ficaria um pouco mais interessante aqui, né? E além disso, aqui na nossa câmera, a gente poderia adicionar uma profundidade de campo, né? No Camera Options, já ligar profundidade de campo. Eu vou deixar o Aperture Level aqui bem maior, só para a gente observar o resultado. Aqui no emissor, quem sabe aumentar aqui o campo no eixo Z, diminuir, quem sabe, a quantidade de partículas por segundo, adicionar um glow. Eu vou aqui fazer do modo diferente, vou adicionar um fastbox. Talvez um pouco menos aqui, colocar no modo adicionar. E aí, stylize, glow, quem sabe. Uma diminuída. Acho que foi bastante, né? Vamos deixar um pouco menos aqui. E aí por diante a gente vai conseguir deixar isso aqui um pouco mais interessante. Eu vou adicionar mais coisas, mais alguns passos aí, tá? Vai demorar um pouquinho, mas quem sabe já é um começo aí para você utilizar o Motion Node para criar formas interessantes aí, tá? E é isso, galera. Mais um tempinho aí eu adaptei algumas outras coisas para deixar isso aqui um pouco mais interessante, um pouco de pós. Mas é isso aí, galera. Tá aí o resultado. Espero que tenham gostado e até a próxima.